Olá, eu sou Kelly Dantas, diretora do Grupo Educacional KDV, onde estão as empresas UCRE, Unopar e Anhanguera. Estamos aqui de Macapá, falando diretamente dos estúdios da Unopar, num programa de entrevistas com pessoas ilustres, pessoas realmente com histórias de vidas que nos inspiram. E hoje o nosso convidado é João Bosco da Costa. Ele é natural de Cuiabá, no Mato Grosso, juiz federal, e está aqui conosco para falar sobre sua trajetória de vida. Senhor juiz João Bosco, muito obrigado pela sua presença. Quero dizer que estou muito satisfeita você ter atendido o nosso convite. Agora conta para quem está assistindo, quem é você? É uma honra estar aqui no teu programa, viu, Kelly? Diretora Kelly, né? De maneira que é a primeira oportunidade que eu tive de comparecer aqui. Muito feliz. Eu, na verdade, nasci em Cuiabá, Mato Grosso, como você já descreveu. Eu, nos meus primeiros anos de estudo, comecei no ensino privado, depois fui para o público. Lembro-me que estudei no terceiro ano primário na escola Presidente Médici, lá em Cuiabá, Mato Grosso. Depois eu fui para o Patronato Santo Antônio, que eu morava em Diamantino. Mudei para Cuiabá, capital do Mato Grosso, e estudei no colégio Patronato Santo Antônio, um colégio de internato. Eu tinha 11 anos, eu ia fazer nesse ano, 1978, 11 anos de idade. Praticamente o internato me ensinou um pouco da disciplina militar, porque a gente acordava às 6 da manhã, já com a obrigação de arrumar a cama, coisa que eu nunca havia feito em minha vida, com a obrigação de, logo em seguida ao café da manhã, nós limparmos, cuidarmos da limpeza de todo o patronato, passando pano, limpando com vassouras, enfim, aprendendo os primeiros passos do que é ser homem, né, com 11 anos de idade. Depois eu saí do internato, continuei a minha vida em Cuiabá, morando já com uma tia minha, e prossegui meus estudos. Eu tive uma adolescência onde não havia muitos jogos eletrônicos, havia pouquíssimos na época. Essas distrações do tempo contemporâneo não tinham. É verdade, não havia essa parafernália que há hoje, não havia internet, não havia celular. O que havia era o jogo de futebol, não é? Havia a pescaria, coisas mais ligadas à natureza, não é? Eu acho que nós tínhamos um estilo de vida, na minha visão, mais adequado, mais apropriado do que temos hoje. Hoje, as crianças acabam sendo reféns da tecnologia, e aí nós estamos vendo alguns problemas já surgindo em função dessa dependência que os jovens e adolescentes têm do computador, dessa dependência que tem do celular, né, e dos malefícios que essas inovações tecnológicas trazem ao lado dos benefícios. E já dizem, né, que foco é força e distração destrói. Bom, a gente vai para um breve intervalo, vamos chamar o nosso institucional e a gente volta já para saber dessa história de merecer para ter. Guia de Profissões Unopar EAD. Autonomia, visão de futuro, planejamento, organização, disciplina e ousadia são características presentes em sua vida. Se a resposta for sim, você precisa ficar de olho nas possibilidades que surgirão ao escolher este curso, desenvolvido especialmente para quem tem iniciativa, flexibilidade, gosta de lidar com pessoas e liderar equipes. Você que tem um negócio próprio, está pensando em aprimorá-lo, ou tem planos de crescimento, ou então sempre teve vontade de ser um empresário, de construir ou ser dono de uma micro ou pequena empresa, ou mesmo pretende implantar novos projetos e ficar à frente de empreendimentos inovadores em uma grande empresa, essa é sua grande oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos. O curso superior de Tecnologia em Empreendedorismo, na modalidade de ensino à distância semipresencial, tem duração aproximada de 2 anos.
Por ser específico e de menor duração, o tecnólogo é indicado para quem pretende com rapidez aprimorar seu negócio ou adquirir conhecimentos na área de gestão de serviços ou administração de empresas de qualquer tamanho, pequenas, médias ou grandes. O diploma EAD é igual ao presencial. Durante o curso, o aluno aprenderá novas formas de empreender, de potencializar suas vendas, ampliar a produtividade e, consequentemente, aumentar os lucros, independente do tamanho da empresa ou empreendimento. Por exemplo, donos de um salão de cabeleireiro, de uma loja de presentes no bairro, de uma padaria da esquina ou de uma tradicional farmácia na região terão acesso às novidades e principais tendências do mercado que ajudarão a alavancar os negócios. Algumas disciplinas que serão ministradas em aulas: elaboração da proposta de intervenção para gerar novos negócios, análise de viabilidade mercadológica, características dos planos de negócios, planejamento estratégico, tecnologia aplicada à inovação, criatividade para novos negócios, entre outras. As possibilidades de trabalho são praticamente infinitas. O profissional da área poderá assumir cargos de gestão em empresas, sejam elas do setor público ou privado, em organizações e em instituições de pesquisa focadas em inovação e ainda investir ou criar seu próprio negócio de pequeno, médio e grande porte. Um empreendedor também poderá ser dono do seu próprio negócio e conquistar o sonho de ser empresário, expandir seus negócios por meio da aprendizagem de novas técnicas, administrar uma franquia ou rede de diversos segmentos, desenvolver um novo projeto e criar uma startup inovadora, trabalhar com consultoria de diversas empresas, orientando para o foco em resultados. Um empreendedor nada mais é do que um administrador capaz de gerir pessoas, operações e processos de maneira saudável, sustentável, focando na qualidade e criando sempre novos caminhos para a expansão do segmento de atuação. O profissional que optar por esse curso, uma vez formado, poderá ajudar empresas a aprimorar seu negócio ou até mesmo desenvolver um negócio próprio. A remuneração varia de acordo com a região, tempo de formação e atuação do profissional, mas o aluno pode faturar entre R$ 2.000 durante o curso e mais de R$ 5.000 após a formação. Unopar, mais próxima para você ir mais longe. Estamos de volta aqui nos estúdios da Unopar com o juiz federal João Bosco da Costa. Terminamos o primeiro bloco falando sobre merecer para ter. Então hoje fala muito sobre meritocracia. Entretanto, a gente sabe que num Brasil de tamanhas desigualdades, esse é um processo um pouco complexo. Porque dependendo do local onde a pessoa nasce, com tantas mazelas, praticamente isso vai determinar que tipo de pessoa ela vai ser. Então, me fale, o que é que o Poder Judiciário pode ajudar na questão desse controle das desigualdades sociais? Realmente, Kelly, o Brasil é um país muito desigual. E outro dia eu estava ouvindo a análise de um especialista francês, onde ele criticava a desigualdade social e econômica do nosso país. Por analisar aí, uma minoria, 10%, concentra quase todo o PIB nacional. Então, o Brasil é um país extremamente desigual. Grande parte da população está na marginalidade. Temos um Estado que é altamente ineficiente, corrupto. O Estado brasileiro é corrupto. A Operação Lava Jato desnudou tudo isso. E que bom, né, que todo mundo hoje pode saber o que se passa. Eu acredito assim, que a Operação Lava Jato, ela desmascarou tudo que a gente já desconfiava, mas na verdade as empresas privadas tinham o Estado no seu contra-cheque. É verdade. Não é? Uma classe política, como a Lava Jato mostrou, com uma promiscuidade, com um grau de promiscuidade terrível com instituições privadas. Você veja que foi veiculado aí que chegou-se a vender medida provisória. Quer dizer, praticamente lei sendo objeto de compra e venda. Que país é esse, né? Onde se compra uma lei no interesse de algum grupo financeiro, de algum grupo privado, de algum segmento econômico. Quer dizer, o Brasil
essa Operação Lava Jato demonstrou, está muito avacalhado, né? As instituições públicas e privadas estão avacalhando muito com, né, aquilo que deve ser uma nação, aquilo que deve ser um país. Eu espero que depois dessa Lava Jato a gente tenha um novo país, que a gente possa construir uma nação de verdade. Mas o que a gente nota é que não há lideranças. O país hoje não tem grandes lideranças. Tanto é que nas pesquisas, não é, busca-se o velho, não é? O Lula, que é símbolo, juntamente com o Aécio Neves e com tantas outras lideranças de direita e de esquerda, são símbolos do que há de pior na política, não é? Ainda são, o Lula principalmente, bem cotado, avaliado. Bem cotado. Bem avaliado, tanto é que ele vence todos os concorrentes no segundo turno, na última pesquisa do Datafolha, só não vence o Moro, que por sua vez também não tem perfil político, não tem perfil para governar um país. Então a gente nota uma ausência de quadros. O Brasil precisa urgentemente formar lideranças. Nós perdemos tudo isso. Mas eu lhe pergunto, políticos estão soltos, enquanto empresários, lobistas estão presos. Não haveria de ter um equilíbrio e os políticos corruptos também na cadeia? Eu creio que o sistema brasileiro sempre foi seletivo, de maneira que ele escolhe quem ele vai recolher e escolhe também quem, apesar de cometer delitos, apesar de cometer crimes, vai ficar solto e na impunidade. É uma característica muito velha do sistema brasileiro. O que nós estamos vendo hoje é um fenômeno... Você está falando de fórum privilegiado? De uma maneira geral. Não é? É um sistema altamente seletivo. Quem tem poder econômico, quem tem poder político, dificilmente é objeto de alguma repressão penal. Isso é uma característica do Brasil. Agora, o que nós estamos vendo hoje é que as coisas estão começando a mudar. Hoje você vê gente do poder econômico, gente do poder político, sendo atingida pelo sistema penal. Eu vou dar um exemplo para você, o governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. Esse aí foi pego, não é? Está lá de uma maneira praticamente incontornável. Há gente do segmento econômico, como o filho do Marcelo Odebrecht, também foi pego, mas ainda não se pegou, né? Todos os que cometeram crimes contra o país, todos os que cometeram delito. O Brasil só vai ser uma nação de verdade na hora que toda essa gente que colocou o país na situação de penúria que está, pague pelo que fez. É isso que é. Aí só aí nós vamos ter uma nação de verdade, onde a lei seja igual para todos e todos que erraram possam cumprir e pagar pelo seu erro. Muito bem. Bom, a gente vai chamar o institucional e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa carga tributária e como a gente não percebe esses valores sendo devolvidos para a sociedade. Tá sem tempo para estudar? Então você tem que conhecer a graduação à distância da Anhanguera. Você faz os seus horários e o curso se encaixa na sua vida. E uma vez por semana você tem aula presencial com a sua turma. A qualidade é reconhecida pelo MEC e o diploma é igual ao presencial. As mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se! Anhanguera, flexibilidade para sua vida e qualidade para sua carreira. Nosso entrevistado João Bosco, um papo super gostoso. Metade das casas brasileiras não tem saneamento básico. E no Amapá ainda é mais grave, porque apenas 3% da população tem a coleta de esgoto. E que é uma agenda que é do século XIX. Isso já era para ter sido resolvido, mas em pleno século XXI nós ainda sofremos com essas mazelas. Porque crianças de 0 a 2 anos em péssimas condições de saúde adoecem, porque 98% de sua energia para a composição cerebral, se tiver uma bactéria, uma diarreia, será comprometida. Isso também incomoda o senhor e conte pra gente suas últimas ações voltadas para o saneamento básico em Macapá. Só queria comentar antes de mais nada, que essa questão que você falou da reforma tributária. Na minha modesta maneira de ver, a reforma mais importante do país, depois da reforma política, é a reforma tributária.
Porque nós precisamos desonerar quem tem menos, quem ganha Perfeito. menos. E quem tem que pagar tributo é quem ganha mais, quem tem mais. O Brasil, ele é extremamente generoso com a elite econômica. E a elite econômica, por sua vez, ela é extremamente dura, porque ela não aceita pagar mais do que ela paga. De maneira que nós precisamos de governos sérios, onde a reforma tributária seja colocada na ordem do dia e o peso dessa carga tributária seja rediscutido no Congresso Nacional, para que quem ganhe mais, quem receba mais, possa pagar mais. O que acontece no nosso país é que quem paga toda essa carga tributária, na esmagadora maioria, é quem tem menos, é o trabalhador, é o pequeno empresário, é o cidadão comum, de um modo geral. As elites... E também chega de aumento de impostos, ninguém aguenta mais. É verdade, e se tiver que aumentar, vamos aumentar o imposto de quem pode mais. O que acontece é que quando se aumenta é do que já tem menos. E sufoca-se ainda mais a sociedade. O Brasil, para ser uma nação de verdade, para ser uma nação equilibrada, precisa, né, de rediscutir a carga tributária. Só que essa é uma discussão que não interessa às elites deste país. Nem as elites políticas, muito menos as elites econômicas, que são aquelas que se beneficiam de toda essa injustiça. Parece que esse não é um problema só do Brasil. Na França, em outros países, essa discussão também existe. Mas aqui no Brasil, a marca da desigualdade social é muito grande. E também pelo 6º ano consecutivo nós temos o pior índice de desenvolvimento humano do mundo. Nós só vamos corrigir desigualdade social na hora que nós tivermos uma reforma tributária que esteja à altura da dignidade do povo brasileiro. Enquanto não tivermos a coragem de fazer essa reforma tributária, nós, infelizmente, veremos o Brasil se arrastando nessa tremenda injustiça social, onde muitos não têm nada e poucos têm muito. Juiz João Bosco, na sua opinião, quais as reformas mais importantes para que a gente consiga equilibrar as contas do Brasil? Eu acho que, indiscutivelmente, a reforma política é a mais importante, porque através dela nós vamos ter governos que realmente governem, que funcionem, que conduzam a um Estado ou que seja operacional, onde a educação exista e chegue a todos, onde a saúde chegue a todos, a segurança pública, enfim, os recursos públicos sejam bem geridos. E a segunda reforma, para mim, a mais importante, é a reforma tributária. Mas eu não sei se as elites brasileiras, as elites políticas e econômicas vão permitir com que essa reforma seja feita pacificamente. Mas é uma reforma em que o povo brasileiro vai ter que lutar muito por ela. Porque sem a reforma tributária, que é o mecanismo que nós temos para distribuir riquezas, é o sistema tributário. Sem essa reforma, o Brasil nunca vai ter a dignidade que merece. Macapá e o Amapá, de modo geral, há muito tempo sofrem com o problema do saneamento básico. Eu vou dar alguns exemplos. Somente 47% de Macapá recebe água tratada da Caesa. 47%. 53% da cidade de Macapá não recebe água tratada da Caesa. Um outro dado, somente de 3 a 5% da cidade de Macapá possui rede de esgoto. Cerca de 95% da cidade de Macapá não possui rede de esgoto. Santana, que é a cidade vizinha, segunda maior cidade do estado, possui, pasmo, 0% de rede de esgoto com 100 mil habitantes. De maneira que só por esses dados vocês já vislumbram que a situação é crítica. Nós, por exemplo, o Amapá recebeu recursos pelo PAC 1 em 2007, cerca de 140 milhões de reais. Com esse recurso, nós faríamos a revitalização da rede de esgoto existente, essa que vai de 3 a 5%, e melhoraríamos o atual sistema de distribuição de água da cidade, que atinge aí os 47%. Somente agora, cerca de 10 anos depois, nós estamos concluindo essas obras.
mas com uma participação muito grande da Justiça, porque em 2007 o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública. E desde lá, eu que não tinha cabelos brancos ainda, começamos a fazer essas audiências públicas para que esses recursos não fossem perdidos. Todo mês, praticamente, ou de 2 em 2 meses, eu fazia uma audiência pública, convidando, intimando todos os órgãos responsáveis, CAESA, União, o Ministério Público Federal, outras instituições, para que viessem a priorizar essa questão de saúde pública. É verdade. E você acredite, nós iremos quadruplicar com essas obras. Nós não perdemos recursos. Nós iremos quadruplicar a produção de água em Macapá, de maneira que esses atuais 47% que recebem água do Acaesa vão ter uma melhora sensível na distribuição de água. Eu vou dar um exemplo, se me permitem. Sim. Aqui é a estação de água do bairro Trem. Nós vamos construir ali, nós que eu digo é o Estado, poder público de modo geral. E aí é poder executivo, legislativo e judiciário fazendo parte da engrenagem. Nós vamos construir lá na estação ali do bairro Trem 2 reservatórios de água e nós vamos construir uma ETA nova. O que é ETA? Uma estação de tratamento de água. E vamos revitalizar 2 ETAs que existem lá no bairro Trem. De maneira que com isso nós iremos melhorar a produção da água tratada e nós vamos melhorar a armazenação dessa água tratada, coisa que nós não temos hoje. Hoje nós produzimos pouca água tratada e armazenamos pouco. Agora, com essas ETAs, com essa ETA nova e com esses 2 reservatórios, nós iremos aumentar a capacidade de produzir e a capacidade de armazenar. Eu vou agregar mais um dado. Aqui na Zona Norte, nós iremos construir já está sendo concluído, agora em dezembro, mais um reservatório que vai armazenar 10 milhões de litros de água, sendo que atualmente o atual reservatório é praticamente uma caixa d'água que armazena somente 5 mil litros. E 5 mil litros nós vamos saltar para 10 milhões de litros aqui na Zona Norte, de maneira que a distribuição de água para esses 47% da população de Macapá que recebe a água irá melhorar sensivelmente. Inclusive, na Zona Norte, 2 bairros da Zona Norte que não recebem água, com esse novo reservatório, irão passar a receber, que é o bairro Renascer e o bairro Pantanal. Você veja a mudança de página que nós estaremos fazendo com recursos do PAC 1. Existe também recurso do PAC 2, na ordem de 140 milhões de reais. E com essas excelentes novidades, a gente vai chamar o institucional da Unopar. Tá indo fazer o vestibular no centro, né? Tô sim, moço. Vai uma balinha aí? Vou aceitar sim, pra adoçar a vida, né, tio? Tá complicado pra todo mundo, né, chefia? Pior ainda pra quem não tem faculdade, moço. Ó, o Silvino, que divide o carro comigo, agora ele tá fazendo faculdade. De ensino semipresencial, sabe? Tá fazendo administração. Ah, eu conheço. Mas não é aquela faculdade online? Ó, eu não sei não, viu, tio? O Silvino estuda por aqui, ó, pelo celular dele. Quando não tá com o cliente no carro, ele tá online assistindo as aulas no celular. Ah, mas o ruim deve ser estudar sozinho, né? Sozinho? Nessa ele nunca tá sozinho não, senhor. Na hora que bate uma dúvida, ele fala com o tutor pela internet. E ele tem também aula na faculdade. Me falou até que já fez um monte de amigo por lá. Então me leva pra essa faculdade aí, tio. Vai lá. Eu posso levar, mas você pode se inscrever aí pelo seu celular. Que moderno, né? É, fica ligado na hora de escolher a sua faculdade. Só na Unopar, uma vez por semana, você encontra a sua turma para ter uma aula presencial transmitida ao vivo com o professor. Faz o seguinte, pega o táxi do Silvino que ele confirma tudo isso que eu falei aqui, tá bom? Tem PAC 2 e tem luz para todos. Fala um pouquinho pra gente. Com o maior prazer, Kelly. Veja bem, quanto ao PAC 2, foi liberado em 2012 a importância de 140 milhões de reais para que a gente contratasse projetos executivos e obras, de modo que com esses 140 milhões nós poderíamos levar a atual rede de água dos atuais 47% de Macapá para 80% da cidade.
fazendo com que bairros que não recebem água da Caesa possam receber. Vou dar exemplo: bairro Marabaixo 1, Marabaixo 2, Marabaixo 3, Marabaixo 4, não recebem água da Caesa. Com esses 140 milhões do PAC 2, vão passar a receber. Bairro Platon, bairro Brasil Novo aqui na Zona Norte, o bairro Amazonas, lá próximo à Polícia Rodoviária Federal, são bairros que não recebem água tratada da Caesa, vão passar a receber. Então, a Caesa já contratou os projetos executivos para poder viabilizar que se leve, que se traduza esses 140 milhões em obras públicas para que a gente leve água para 80% da cidade de Macapá. Então, eu diria para você, Kelly, que nós temos que ter um certo otimismo, porque, embora lentamente, né, nós estamos caminhando para universalizar a distribuição de água potável, de água tratada para Macapá. Já estamos caminhando para 80% da cidade com o PAC 2. Daí, para chegarmos a 100%, será um passo. Perfeito. E a Luz para Todos? Bom, o Luz para Todos é um programa do governo federal que estava paralisado em Macapá. O Luz para Todos só conseguiu atingir 7.500 famílias aqui no Amapá. E, por alguma razão, a Eletronorte, que executava, paralisou com esse programa tão importante em se levar energia para o homem do campo, para as famílias do campo. Nós entramos nessa situação a partir do momento em que houve aquela queima da ponte lá do Maracá, eu não sei se vocês se recordam, onde a população revoltada com a falta de energia termoelétrica, que funciona à base de combustíveis, e aí passa a ver aquela interdependência e aquela promiscuidade, o poder público mandando combustível, pessoas da comunidade do Maracá e de outras áreas que recebem esse combustível desviando o recurso, esses combustíveis, um ciclo vicioso que é criado em torno disso. E nós entramos, na época eu respondia lá pelo Jari, né, e depois passou a haver uma ação judicial também aqui comigo, atualmente. Nós entramos nisso. Eu vou resumir. Na época que nós entramos, esse programa estava parado, porque as empresas que começaram a executar esse programa Luz para Todos aqui no Amapá paralisaram devido à inviabilidade financeira de se prosseguir. Havia 66 milhões de reais ainda disponíveis, mas o total desinteresse das empresas. De modo que nós convidamos então a União, a ANEEL, a Eletrobras, a Eletronorte a repaginar o programa Luz para Todos. E isso foi feito. Em resumo, recentemente foi assinado um termo de compromisso onde a Eletrobras assumiu o compromisso de passar, num primeiro momento, 133 milhões de reais para o estado membro do Amapá, para que a gente possa, então, levar energia para mais 11.500 famílias, 11.750 famílias. O estado do Amapá, e nisso o atual governo do estado do Amapá já se comprometeu a dar uma contrapartida de cerca de 25 milhões de reais. Ou seja, com os 133 milhões que a Eletrobras vai repassar e com os 25 milhões que o estado do Amapá vai ingressar a título de contrapartida, nós levaremos energia num primeiro momento para 11.500 famílias. Logo em seguida, ou seja, a gente prevê lá por março do ano que vem, nós vamos assinar um segundo contrato, para que nesse segundo contrato a gente universalize o Luz para Todos, fazendo com que todas as famílias que ficaram de fora do primeiro contrato, que é esse que já vai ser implementado e assinado agora, possam ingressar. Cerca de 13 mil famílias irão ingressar nesse segundo contrato. E aí nós teremos mais recursos aí da ordem de 150 milhões pela Eletrobras e uma contrapartida aí por volta de 30 milhões pelo estado membro do Amapá, para que a gente universalize e para que todas as famílias do campo possam receber energia. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a presença do Poder Judiciário, a presença do Poder Executivo Estadual, a presença dos órgãos federais, a Eletrobras, a Eletronorte, a CEA, a presença da União foi decisiva. Mas o Poder Judiciário, né, de certa forma,
dando a sua contribuição e unindo, como você bem colocou, Kelly, unindo todas essas entidades em torno do bem comum, que é de, finalmente, porque o estado do Amapá é o único da federação que não tem o Luz para Todos, finalmente, através dessa união, implementar o Luz para Todos no Amapá. E a mim, o que cabe depois disso? Só dizer obrigado. Obrigada por ter vindo do Cuiabá. Obrigada pelo Poder Judiciário, através da sua mão, transformar a vida da população amapaense, por deixar marcas tão significantes. Porque poder público tem essa premissa de cuidar da sua população, dando o que é de primeira ordem: luz, água. Ao invés de estarem construindo trem-balas e estádios, a gente precisa do que é prioridade. Bom, quero agradecer a sua presença aqui, muitíssimo obrigado. E agora as suas considerações finais. Eu fiquei muito feliz de participar do teu programa, viu, Kelly? Quero parabenizar você, toda a sua equipe, pela oportunidade. Dizer que nós, lá na Justiça Federal, também estamos com as portas sempre abertas, cuidando ajudando o Estado do Amapá, somando com o Poder Executivo Estadual, somando com o Poder Executivo Federal, que é a União, e sempre de maneira partidária. Eu sempre recebi pessoas de todas as cores partidárias no meu gabinete. Sempre, vou falar a verdade, sempre fiz as coisas de coração, pensando no meu semelhante, porque esse país precisa de homens que pensem menos nos seus interesses e olhem um pouquinho para o seu semelhante. Sei que todo mundo pensa dessa maneira, a gente não vai chegar, infelizmente, a lugar nenhum. A gente está vendo a humanidade caminhar para um rumo muito ruim. Se cada um não der um pouquinho de si para que as coisas melhorem, infelizmente, não haverá perspectiva alguma. Então eu queria agradecer essa oportunidade. Vamos ficando por aqui deixando essa mensagem. Conhecimento é para isso, é para transformar vidas, é para dar impacto a quem precisa. Obrigado pelo seu conhecimento, pela sua atitude. E é isso, canal direto da Unopar, trazendo pessoas inspiradoras. Faça como o juiz João Bosco, se doe, faça de coração. Um grande cheiro para todos vocês. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Um grande cheiro para todos que nos acompanham no Facebook, no YouTube e também para você que está na TV Tarumã, canal 16. Eri Santos, um grande beijo, fica com Deus.